Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre lesões imunologicamente mediadas. Esse slide, gente, não é meu, tá? É o slide da Júlia. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem esse slide, pode pedir a ela que ela vai mandar, tá bom? As lesões imunologicamente mediadas são doenças causadas pela produção inadequada de anticorpos pelo paciente. O que é que acontece, né? Esses anticorpos, eles vão ser direcionados contra diversos constituintes do nosso próprio corpo, né? Que vão manter as células epiteliais aderidas, que são os desmossomos, ou que unem o epitélio à superfície basal, que é a superfície do tecido conjuntivo, M-desmossomos. Então, lembrando, os desmossomos ligam epitélio. Os M-desmossomos ligam epitélio a tecido conjuntivo, né? E as características clínicas principais dessas lesões são a presença de bolhas, certo? E aí, a gente tem três principais lesões. Pênfico vulgar, o pemphigoide e o líquen plano, além do eritema multiforme. O pênfico vulgar, ele é uma desordem imunobolhosa, mucocutânea grave, certo? A idade média de diagnóstico é de 50 anos, tá bom? E o que é que acontece no pênfico vulgar? Existe uma produção anormal de autoanticorpos contra os desmossomos. Ou seja, os desmossomos, vamos só lembrar, é o que liga epitélio, né? Então, causa, sim, uma fenda intraepitelial, certo? 50% dessas lesões iniciam-se na boca. Então, o primeiro sinal clínico dessas doenças geralmente é em boca. Como é uma lesão que existe uma bolha ali intraepitelial superficial, existe a formação dessas bolhas, mas elas logo se rompem. Por quê? Porque é nos desmossomos. Então, são bolhas que vão se romper rapidamente. Pode ter um envolvimento ocular, né? Como conjuntivite bilateral, que não vão provocar cicatrizes, certo? Então, há um envolvimento ocular que não provoca cicatrizes. Então, são lesões no epitélio, como eu acabei de falar, porque vai ter um afetamento da desmogleína, né? A proteína desmogleína 3, certo? Locais mais afetados: palato, mucosa labial, mucosa jugal, ventre da língua, gengiva. E esse paciente pode apresentar clinicamente dor em mucosa bucal, erosões superficiais, ulcerações distribuídas em toda a boca, certo? E a localização, como eu já falei, são essas as mais afetadas. O diagnóstico clínico pode acontecer pelo sinal de Nikolsky positivo. É algo que muitos profissionais não fazem mais, porque a gente expõe esse paciente a uma dor, né? A gente rompe ali tecido epitelial, a gente vai induzir que uma bolha se rompa. Então, muitos profissionais eles não estão mais fazendo o sinal de Nikolsky, que seria a manobra semiotécnica associada ao pênfigo vulgar. O histopatológico, né? A gente vai realizar a biópsia perilesional desse paciente. A gente pode ver bolhas intraepiteliais, acantólise, que é justamente essa fenda epitelial que eu já citei. Um infiltrado leve a moderado de células inflamatórias crônicas, tá? A gente também pode lançar a mão de uma técnica de diagnóstico de imunofluorescência indireta ou a direta, tá bom? Que a gente vai justamente lançar anticorpos que vão observar a presença desse afetamento da proteína desmogleína, tá bom? E a gente também tem a remoção do tecido perilesional. Tratamento, né? Corticóides sistêmicos, como, por exemplo, a prednisona 40mg, bochechos com corticóides, fármacos antifúngicos, bochechos analgésicos e laser terapia nas ulcerações. Tratamento adjuvante, associado ao tratamento de corticóide, tá bom? A gente também tem o pemphigoide, que são bolhas mais profundas, bolhas subepidérmicas. Por quê, João? No pênfigo vulgar, a gente tem o afetamento dos desmossomos, que ligam célula epitelial.
Quando a gente fala de pempigode, a gente tem um afetamento entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, que são os endosmossomos, que ligam a camada basal à membrana basal. Então, a gente tem bolhas mais profundas. Então, esses autoanticorpos vão estar atingindo os endosmossomos. Clinicamente, esse pempigode está associado a pacientes acima de 60 anos, né, que é o pempigode bolhoso. 20% acontece com envolvimento oral, principalmente com a característica de gengite descamativa. Existe um envolvimento ocular, certo? E aí, nesse caso, a gente tem a presença de um envolvimento ocular com cicatriz, que são os simbléfaros, né? Que são... Então, esse paciente, além de passar pela gente, a gente tem que encaminhar para o oftalmologista, óbvio. Certo, gente? Tratamento, corticóides tópicos, laser terapia também pode ser utilizado. Esses corticoides podem ser tópicos, sistêmicos e imunossupressores, tá bom? Em relação ao diagnóstico de pempigode cicatricial, é muito parecido com o do pênfico vulgar. Pode ser utilizado vai ter que ser realizada a biópsia perilesional. A gente pode lançar a mão da técnicas de imunofluorescência para detectar justamente anticorpos ali na região de membrana basal. A gente também pode fazer citopatologia esfoliativa, né, que é a identificação de células de Tzanck, certo? Então, o tratamento, a gente pode lançar mão de laser terapia, bochechas antissépticas, de esteroides, corticoides sistêmicos, encaminhamento para o oftalmologista se esse paciente apresentar envolvimento ocular. Lembrar que o envolvimento ocular do pênfico vulgar não deixa cicatriz, já o envolvimento ocular do pempigode cicatricial deixa simbléfaro, que é justamente a cicatriz, tá bom? E como característica histopatológica muito característica é a separação do tecido epitelial do tecido conjuntivo. A gente vê uma fenda subepitelial. Já no pênfico vulgar, a gente observa uma fenda epitelial, que é justamente a acantólise, tá bom? Agora a gente vai falar um que é muito conhecido por vocês, muito queridinho, que tem muitos pacientes na clínica que apresentam, que é o líquen plano, tá bom? O líquen plano é uma doença mucocutânea mediada imunologicamente, podendo relacionar-se bastante com estresse e ansiedade. O aparecimento do líquen plano está bastante relacionado ao estresse. E pós-pandemia, muitos pacientes estão apresentando o líquen plano. Por quê? Né? Por conta do estresse que a pandemia causou em todo o mundo, tá bom? Clinicamente, né? O líquen plano, ele afeta pacientes entre 30 a 60 anos, acomete principalmente mulheres, tá bom? Pode estar associada a doenças sistêmicas, como, por exemplo, diabetes mellitus e hipertensão arterial. O diagnóstico em pele se dá pelos 4 P's: pápula, poligonais, púrpuras e prurido, tá? Em homens, se acontecer, é precocemente, tá bom? Pode ter envolvimento de unhas, que é raro, 10% dos casos. E envolvimento oral crônico, presença mais comum em mulheres acima de 60 anos. Paciente com lesões de pele, 70% irão apresentar lesões em bocas. E os pacientes que apresentam lesões em boca podem não apresentar lesões em pele. Então, é mais comum um paciente que já tem o líquen plano em pele apresentar oralmente do que o contrário, tá bom? Então, lesões epiteliais, como eu já disse, o diagnóstico de pele é pelos 4 P's: pápulas poligonais, púrpuras e coça, né, pruridos. Locais de envolvimento extrabucal podem afetar a glande do pênis do paciente, mucosa vulvar e unhas. E formas das lesões orais, ou é reticular ou erosiva, tá? O líquen plano reticular como eu já falei para vocês na monitoria de lesões brancas. O líquen plano reticular é mais comum que o erosivo. Normalmente esse paciente é assintomático, mas ele pode sentir uma leve ardência. Envolve região posterior da mucosa jugal, geralmente bilateral, é mais comum ser bilateral, mas pode afetar borda de língua, gengiva, palato.
né? E a gente apresenta uma característica clínica muito comum do líquido em plano reticular, que são as linhas brancas, as estrias brancas, que são conhecidas como estrias de Wickham. O líquido em plano erosivo, né, é menos comum, né, porém mais significativo, né? Qual o aspecto clínico? Áreas eritematosas, atróficas e ulceração central, né? A atrofia e a ulceração, elas estão confinadas à mucosa jugal, geralmente apresenta-se como uma gengivite descamativa. Além disso, né, o diagnóstico do líquido em plano reticular, ele acontece principalmente pelo diagnóstico clínico. Pode ser feito biópsia? Pode. Mas a gente faz a biópsia principalmente quando a gente está falando de líquido em plano erosivo. Histopatologicamente, né? A gente tem o quê? Um infiltrado inflamatório crônico, uma degeneração hidrópica, corpos de Sivate. É um nome que, se você vê no histopatológico, a gente já bate assim o olho e sabe que é líquido em plano. Pode apresentar acantose, atrofia, hiperceratose, cristas em dentes de serra, certo? Então, o diagnóstico, novamente repetindo, no líquido em plano reticular, principalmente no achado clínico. Erosivo, a gente associa os achados clínicos com a biópsia, né? Pra gente descartar a existência de outras doenças erosivas ou ulcerativas, tá bom? Tratamento do líquido em plano reticular não necessita de tratamento. Se o paciente tiver associado a alguma candidíase, a gente entra com antifúngicos, mas geralmente a gente não faz esse tratamento. Agora, o tratamento ele deve ser realizado quando a gente está falando do líquido em plano erosivo. E a gente faz a utilização de tratamento antifúngico se esse paciente tiver candidíase, corticóides sistêmicos, tópicos, bochechos analgésicos, né? Antimalárico e imunossupressor, laser terapia apenas em região de úlcera. Por quê? Porque a gente quer aliviar a dor e cicatrizar, né, o paciente, aumentar a higiene oral. E em casos de presença de displasia, porque existem estudos que mostram a associação com a transformação maligna, que é muito rara, mas se eu fiz a biópsia e aquele paciente apresenta uma displasia, vamos acompanhar esse paciente bem mais, tá bom? O eritema multiforme. O eritema multiforme, ele tem um desenvolvimento bastante rápido, certo? Uma reação de hipersensibilidade que ocorre de forma leve e severa e produz reação tecidual em pele e membranas mucosas. É uma condição imunologicamente mediada mais relacionada a antígenos exógenos do que endógenos, tá bom? As causas podem ser infecções virais, medicamentos como, por exemplo, AINES e anticonvulsivantes, infecções bacterianas e ingestantes também podem ter a presença do eritema multiforme. Características clínicas, né? Envolvimento de mucosa bucal de pacientes jovens. Sexo masculino, ele é o mais afetado. 75% dos pacientes afetados têm menos de 40 anos. Possui algumas características sistêmicas, né? Como cefaleia, febre, mal-estar e tosse. Na boca, essas lesões, elas são difusas, apresentando placas esbranquiçadas e erematosas com sítios de acometimento, né? Por exemplo, o eritema multiforme menor, né? Ele vai apresentar lesões mais associadas em lábio inferior, com presença de crostas e sangramento, né? E o eritema multiforme maior, eu vou ter um envolvimento mais em pele, tá bom? Do que oralmente. Tratamento. A gente vai lançar mão de laser terapia para cicatrização vermelha ou laser terapia infravermelha para analgesia, agentes antifúngicos, esteroides sistêmicos, bochechos, esteroidais, prednisona, 40 miligramas, tá bom, gente? Esse foi a minha monitoria, essas são as referências, muito obrigado, e qualquer dúvida pode falar comigo via WhatsApp.